Projeções indicam que a Índia está prestes a superar a China como o país mais populoso do mundo. Essa virada na curva demográfica pode ajudar o crescimento da economia indiana e complicar a situação em Pequim. Sobre esse cenário, vamos conversar agora com o professor Marcos Vinícius de Freitas, da Universidade de Relações Exteriores da China. Sempre um prazer, professor, conversarmos aqui na Jovem Pan, especialmente nessa noite de sábado. A gente agradece muito a presença. Boa noite. É um prazer conversar com você sempre, Vitor. Professor, para começarmos a conversa então, queria que o senhor explicasse para a gente o que determinou essa virada, essa ultrapassagem da Índia pela China em população, em termos de população, quais são os fatores, quais as mudanças nas taxas de natalidade, mortalidade que permitiram que se chegasse a isso, e tem relação com a política de filho único que foi implementada na China durante muitos anos? Então, Vitor, durante muitos anos, a China implementou a política de um filho único aos centros urbanos em particular, né? Esta política não era aplicada necessariamente igual desta forma no campo, onde as pessoas podiam ter mais filhos e também com relação às minorias. O fato é de que, com isso, se estima que a China tenha conseguido controlar aí e impedir, não é, que houvesse, se mantidas as projeções, um crescimento aí de mais ou menos umas 600 milhões de pessoas. Então, hoje, a China estaria aí com uma população de mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Esse processo foi importante, segundo a China, porque, de alguma forma, solidificou o crescimento econômico chinês e conseguiu aí manter uma situação econômica que lhe fosse muito mais favorável. Veja, a China foi, nesses últimos 40 anos, de uma renda per capita, Vitor, de $170 para $12 mil, então acima de $12 mil. Então você vê que nesse sentido o país conseguiu um crescimento enorme. O problema é que à medida que a política foi implementada, também houve necessariamente, em razão da melhoria de condição, um envelhecimento da população chinesa. E nos últimos anos, a grande preocupação em Beijing é justamente o fato de que o país poderia eventualmente envelhecer antes de ficar rico. E isso representa um problema, porque você tem a questão da previdência social, a questão da manutenção da força de trabalho, o envelhecimento da força de trabalho e todas as coisas inerentes a essa situação. Então, o governo tem estado muito preocupado com isso e nesses últimos 5 anos, nessa última década, modificou a política, passando para 2 filhos, e há uns 3 anos eles alteraram aí como uma forma de incentivo para que as pessoas tivessem até 3 filhos nesse processo de incremento e de alteração desta situação demográfica. O grande problema dessa história toda, Vitor, é que isso nos centros urbanos, é que hoje em dia ficou caro, né, para os chineses terem mais do que um filho, e também você tem aí as atuais gerações que não querem ter tantos filhos como tinham no passado. E um terceiro aspecto, que é uma grande preocupação chinesa também, é que quando a mulher entra na força de trabalho, ela geralmente tem o desejo de ter menos filhos do que no passado. Então, são as complicações e desafios que a China enfrenta nesse momento. Já a Índia não tem esse tipo de restrição histórica nesse processo todo, e a Índia vem crescendo e tem tido este boom demográfico justamente pelo fato de não ter esse tipo de controle. Só que a situação econômica de um e do outro, Vitor, é bem distante, hein? A Índia tem uma renda per capita de $2 mil, enquanto que a China é 6 vezes mais. Então, tudo vai depender da maneira como a Índia utilizar efetivamente esse bônus demográfico para assegurar aí um crescimento econômico maior no futuro. Pois é, justamente isso que eu queria perguntar ao senhor, professor. Como é que isso se traduz na economia? Em que é que isso implica em relação à economia dos dois países, né? Da China com população em encolhimento e da Índia com a população em expansão. O que é que isso muda na prática, na economia dos dois países? Olha, é difícil de falar que vai ter um impacto assim enorme por causa de você ter 1 bilhão de pessoas, mas no caso chinês é justamente o fator do envelhecimento que tem um custo econômico, né? Você sabe que quanto mais as pessoas vivem, a produtividade diminui ao longo prazo e você pode ter aí também todos aqueles problemas inerentes ao envelhecimento da população, como você observa hoje em dia no próprio continente europeu, não é? Que também passa por essa situação de uma maneira muito mais complicada.
Já no caso do bônus demográfico, a grande vantagem é que você, tendo uma população mais jovem, você consegue dar um dinamismo econômico maior ao país, inclusive, se forem feitos os devidos investimentos em educação e na melhoria da qualidade profissionalizante da população, você pode ter aí um boom que pode ser caracterizado e que pode ter resultados muito positivos sobre o país. Então, alguns modelos, eu me lembro que alguns anos atrás a gente era muito contrário à questão do bônus demográfico, porque se acreditava que tendo mais gente era ruim para os países, para consolidar uma situação econômica, mas já existem, e há muito tempo se fala que você ter uma população é algo grande, é algo positivo, porque você sempre pode produzir mais. Então, tudo vai depender, Vitor, da forma como esta população é educada e utilizada no sentido de promover o crescimento do país. E para o Brasil, professor, será que é um bom momento para se estreitar relações, então, com a Índia? Pergunto até ao senhor, como estão hoje essas relações entre Brasil e Índia? Existe espaço para que haja uma aproximação maior entre os dois países, professor? Existe sim, porque à medida que você vai tendo um crescimento da Índia no seu processo de desenvolvimento econômico, claro que isso determina aí um surgimento maior de oportunidades de comércio e de relacionamento bilateral. O grande desafio que você enfrenta, no entanto, é de que a renda per capita chinesa ainda é bem mais baixa do que aquela que você tem na China. Então, o que você nota é que, e isso é importante, quanto maior o desenvolvimento econômico da Índia, maior é a alteração na forma como eles passam a consumir produtos, inclusive produtos agrícolas. O grande desafio, no caso da agricultura, que é o fator que o Brasil tem aí de vantagem comparativa, é que os indianos têm sido muito reticentes na questão de mudança da sua política agrícola, porque eles têm mais de 700 milhões de pessoas que vivem do campo. E qualquer mudança de incremento de competitividade no campo pode ter resultados negativos, inclusive piorando o fluxo migratório para as cidades. Então, é importante, gera uma série de oportunidades, mas a gente tem que entender também que existe uma dinâmica interior da Índia que pode tornar algumas das exportações brasileiras ainda um desafio. Perfeito, é a análise do professor Marcos Vinícius de Freitas, professor da Universidade de Relações Exteriores da China. Obrigado mais uma vez, viu, professor, pela presença aqui. Uma boa sequência de feriado. Até uma próxima. Grato, Vitor, a você também. Obrigado. Carlo Caucci, notícia importante, né? Essa ultrapassagem da China pela Índia. A Índia agora se torna o país mais populoso do mundo. De que forma, Carlo, isso altera as relações geopolíticas globais num momento tão tenso quanto esse que a gente está atravessando, que tem a China como protagonista? Quais são os impactos disso, Carlo? Bom, primeiramente, Vitor, China e Índia são dois grandes rivais na Ásia, né? Ambos os países são as duas maiores potências demográficas e eles têm também problemas fronteiriços, né? Tem a fronteira da Caxemira, que a China ocupou, parte dela, pelo menos, parte daquele território, em uma guerra em 1962, guerra que a China ganhou na época, e ainda hoje há escaramuças na fronteira. Por exemplo, durante a pandemia, grupos de soldados chineses e indianos se enfrentaram nessa fronteira aqui. Lembramos uma fronteira com montanhas altíssimas, né? Falamos de montanhas com mais de 5, 6, até 8 mil metros de altura. Falta até oxigênio lá em cima, tanto que esses confrontos entre soldados, que são verdadeiras batalhas campais, acontecem não com fuzis ou pistolas, porque não há combustão possível a essas alturas, mas acontecem com espadas e paus ferrados. Então, assim, coisa meio medieval, mas é o único jeito de lutar àquelas alturas. Então, China e Índia são dois países rivais. A China também tenta manter a Índia ocupada o quanto mais possível com um outro rival histórico da Índia, que é o Paquistão, porque se a Índia começar a desenvolver o seu setor militar, especialmente a parte da marinha, né, poderia ser uma ameaça para as ambições, né, de hegemonia da China. A Índia sabe muito bem disso, e não por acaso, alguns anos atrás, ainda durante a presidência do Donald Trump, a Índia entrou numa aliança, uma espécie de aliança, porque é algo meio informal, militar, com os Estados Unidos, com a Austrália,
com o Japão, né, o chamado Quad securitário da Ásia, em função anti-chinesa, porque todos esses países estão amedrontados de uma possível expansão da China em relação, né, a detrimento dos países próximos, países vizinhos. Então, de fato, essa superação, esse fato que a Índia se tornou o país mais populoso do mundo é mais uma peça nesse tabuleiro tão complexo como é aquele da geopolítica da Ásia, e vamos ver se superar também vai acarretar consequências nas relações entre esses dois gigantes.